Glória a Deus. Está preparado, irmão? Aperta o cinto de segurança aí. Oh, agora ficou legal falar isso aí, né? Que você está no carro, né? Aperte bem o cinto. Brincadeira, não precisa apertar não, irmão. Mas você está parado, amém? Só andando. Mas, lembre, você está parado aqui, mas está caminhando para a vitória em nome de Jesus e correndo a corrida que vos foi proposta, amém? Olha só. Hoje eu fiz uma live. Ontem, aliás, eu fiz 2 lives muito fortes com o Rabino. Vão entrar no canal. Que estão muito legais, foram muito fortes, né? Eu fico brigando com o Rabino, para quem sabe o que nós falamos aqui na igreja, né? Às vezes é muito chocante para muitos, mas quando o Rabino fala, não dá nada, né? Vocês sabem, né? Um pastor me ligou hoje e falou assim: o bispo, minha esposa te acha um salvo, você faz caras e bocas lá, você fica fazendo caras e bocas, né? Eu falei, eu fico, né? Ele falou, mas você sabe tudo que está acontecendo ali, né? Eu falei, deixa o Rabino falar, porque o Rabino, é lá de Israel, então não vai dar muito B.O., né? Deixa ele falar, aleluia. Né? Eu falo, querido Rabino, aleluia. Você está me dizendo isso? Eu não acredito, né? Glória a Deus, né? Os nossos sabem. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu preciso que você compartilhe desse canal, porque essa palavra, pelo menos essa explanação, pelo menos o que nós estamos conversando, precisa chegar. E nós estamos gravando muitas séries, amém? Tem o Conversa com o Rabino, tem a série sobre perdão, tem a série que vai sair também, tem todas as nossas palavras que são feitas de maneira mais ilustrativa, em 15 minutos, estão saindo. A gente está tendo muito trabalho, a equipe da Fala Querida, da FQ, para entregar algo de qualidade, algo excelente, como o nosso Deus é excelente. Então, eu preciso que você, que não está inscrito, se inscreva lá, Rafael Querido Oficial, pode pegar o celular aí agora e se inscrever, Rafael Querido Oficial, lá no YouTube, mas também que você compartilhe com todos aqueles que você ama, porque eu creio que nós não temos mais tempo, e você sabe que nós nunca diluímos a palavra, e essa foi uma palavra profética que foi liberada para o alvo. Mas eu sei que nós não temos mais tempo de negociar nada. Então, ontem nós fizemos um reset aqui com os líderes, né? Aqueles que ouviram, aqueles que não ouviram e não ligaram para o que ouviram, paciência, mas não seremos cobrados diante do Senhor. E essa semana nós estávamos nas igrejas de São Paulo e eu pude ministrá-los a respeito desse reset também. E eu quero muito fazer isso com vocês hoje, mas nós queremos muito que você espalhe a palavra, que você seja usado para evangelizar e também para espalhar a palavra, espalhando esse canal, porque muito provavelmente, em breve, talvez, nós só teremos a internet e por pouco tempo, né? E tudo que nós conseguimos gritar e pregar a tempo e fora de tempo, como Paulo diz a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, insista, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para que isso continue. Amém? Quem está comigo aí faz muito barulho, deixa eu ouvir. Amém. Está frio, né, gente? Você está dentro do carro e está com frio, você imagina a gente aqui em cima. Aleluia, minha mão já está, ó, não dá nem para fazer um arpejo aí. Está feio o negócio, está doendo já os dedos. Mas glória a Deus, a gente vai esquentar na palavra, em nome de Jesus, que você possa compartilhar. Também, as nossas crianças, eu gosto porque o Josh ele só pensa na funda, né? Porque o herói dele é o Davi. Então, ele só pensa na funda, né? O tempo todo você olha o Josh, ele está rodando a fundinha dele, né? E aí, eu não sei quem aí me deu uma cesta com 2 estilingues, um para ele e um para mim. Eu não sei quem foi, mas foi muito assertivo o seu presente. Muito obrigado. Porque você não tem ideia, ele já não larga mais o estilingue, né? E a funda também, né? Porque a funda, todo lugar que você vai na minha casa, você encontra um pouquinho de pedra. Porque ele vai pegando as pedrinhas e vai levando para a funda, né? E esses dias ele quebrou a televisão também. Aí ele não quebrou com a pedra, ele quebrou com um tapa. Eu cheguei no quarto dele, vi que a televisão estava quebrada, falei, o que aconteceu? O Joshua quebrou a televisão. Eu falei, por que você quebrou a televisão, Joshua? Ele falou, eu vi um monstro e dei um tapa nela. Ele deu um tapa na televisão com a mãozinha dele e quebrou a televisão no meio, gente. Assim, ó, arrebentou a televisão dele. Né? Porque ele viu um monstro e quis matar o monstro. Você imagina, né? Graças a Deus, os heróis das nossas crianças não são heróis que adoram o diabo e nem que buscam superpoderes nas coisas ocultas. Os heróis das nossas crianças se ajoelham diante do Deus Altíssimo. Amém? Que você possa também transmitir o Fala Queridinho,
né, todo o trabalho que nós tivemos, de acordo com os meses, com os temas, para as suas crianças, que elas possam amar, sim, né, o Alvo Man, as histórias e tudo mais. Tem outros materiais que não são nossos também, que são muito bons para crianças, mas que você possa se preocupar com o que as suas crianças têm assistido, em nome de Jesus. O raciocínio é tão bom, que ontem eu estava com um monte de crianças lá na minha casa, dos pastores, e a gente foi assistir um filme, e aí eu vi um filme muito antigo, A Fantástica Fábrica de Chocolate, mas o antigo, não esse novo de Johnny Depp, não, o antigo. Aí eu falei, vamos assistir isso aí. Eu assisti, confesso que eu assisti meio com medo, porque eu não lembrava muito do enredo, e eu falei, meu Deus do céu, deve ser cheio de mensagem subliminar, mas aí eu vou explicando para eles, né? E aí chegou uma hora que o Joshua começou a perguntar, e ele fica com aquela cara assim, bravo, assim, assistindo, aquele beição. E aí ele falou, o que é isso? Aí eu falei, esse menininho aí é um menininho pobre, filho. Ele não tem condições de comprar o chocolate, né? Mas ele é um menino bom, ele não é ruim. Agora olha os outros são desobedientes, né? São arrogantes. Mas ele é um menino bom, ele é um menino muito bom. Ele honra o vozinho dele, ele cuida dos avós dele. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, não é tão bom assim, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei, como assim, Joshua? Como não é tão bom assim? Ele falou assim, porque ele levou cigarro para o vô dele. Falei, meu Deus, cara, ele percebeu isso. Eu achei que ele não tinha nem pego, mas as crianças percebem tudo. Amém? E que bom que o raciocínio dele é assim. Olha o raciocínio dele, ele não é tão bom assim, porque ele levou cigarro para o vô dele. Né? E aí, para explicar isso, né? Todo mundo começou a dar risada na sala, eu falei, meu Deus. Então, que as suas crianças possam ter um raciocínio e pensar nas coisas dos céus. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto muitos se convertem aqui na igreja, aqui nesse pedacinho da noiva, se convertem e decidem honrar a Deus, não estando na presença ou na aparência do mal, né? Eu vejo gente que está arrependida, que chega aqui e fala, eu estou arrependido. E ele não fica fumando na igreja, mostrando para todo mundo que ele está fumando. Né? Por quê? Porque ele tem nojo, porque ele tem vergonha, porque ele quer ser liberto. E tem muita gente aqui que quer ser liberta. Amém? Em nome de Jesus. Agora, aqueles que vão para um culto e ficam se exibindo, uma vez eu cheguei no menino e ele falou, não, é que eu não consigo parar. E ficava fumando, se exibindo para todo mundo, né? Como se aquilo fosse bonito. Aquele que chega num culto e fica se exibindo, ele não quer ser transformado. Agora, eu lembro de outros que escondiam, tem pessoas aqui que escondiam, mas não porque a gente julgava, porque aqui, você sabe que a nossa igreja é muito tranquila quanto a isso, a gente não julga, né? Como é uma igreja de novos convertidos, a gente sempre olha com amor, com carinho, mas eu ouvi de uma pessoa assim, não, eu escondia, porque eu não achava bonito aquilo, eu achava que não era um bom testemunho. Então, para ser bom testemunho, até eu ser liberto, eu escondi, eu não mostrei. E aí, esses dias, o Senhor libertou essa pessoa, ela sentiu a nicotina saindo numa oração nos braços dela, no corpo dela, e ela nunca mais pôs um cigarro na boca e foi liberta do vício, e muitos serão assim em nome de Jesus. Então, aqueles que realmente querem Jesus, se preocupam em fugir da aparência do mal, e não ficam expondo as coisas como se fossem bonitas. Essas pessoas não são dignas de atenção, porque decidiram servir ao diabo, a Satanás. Mas você que resolveu servir a Deus e sabe que você tem os erros, você não expõe os erros, mas também não esconde, você confessa a Deus e os deixa, e por isso você alcança a misericórdia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te liberte dos vícios, que Deus te liberte do cigarro, que Deus te liberte do álcool, que Deus te liberte das drogas, que Deus te liberte da religião, em nome de Jesus, e que você possa servir um Jesus limpo, com o coração puro. Essa é a minha mensagem para você, e eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Todos aqueles que têm vícios dentro dos carros, coloquem as mãos para frente. Se você não pode, porque alguém vai te bater aí, meu pai souber, vai me bater. Então, só fica quietinho. Mas se você souber, pai ou mãe ou alguém, não faça nada não, porque ele está querendo ser liberto. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou levantar as minhas mãos e vou orar agora. A palavra de Deus diz para que nós levantemos mãos santas. E a minha mão é santa. Não é porque eu sou perfeito, não, mas é porque eu decidi separar a minha vida e me santificar a Deus, e a minha família é separada. E eu fujo do mau testemunho, eu fujo da aparência do mal. Eu vou levantar as mãos agora em nome de Jesus. Todos vocês que têm vícios, eu quero que olhem para as minhas mãos aqui agora. Por favor, câmeras, peguem minhas mãos aqui, a minha mão. As minhas mãos, as suas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a minha mão, a sua. Eu declaro agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Machia, do verdadeiro Jesus, Yeshua HaMashiach, a queda agora de todo vício por terra agora, todo vício agora enfraquecendo, saindo desse corpo agora em nome de Jesus. E eu declaro
e ordeno no reino do Espírito a libertação e a liberação dessa pessoa desse vício. Que ela crie e cause nojo na vida dela, nojo no corpo dela, agora, em nome de Jesus. Amém. Assim que você já sentir, pode dar o seu testemunho, e nós queremos ser edificados com isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Podemos passar para o Ministério da Palavra? Meu Deus, que frio! Quem pode aí? Alguém vai falar comigo nessa Curitiba? Eu cheguei de São Paulo agora, hein? Tem alguém aí, Curitiba? Glória a Deus. Coloca no telão para mim, por favor. Eu quero aqui chamar o pastor Vitor, que vai me ajudar hoje nessa palavra. Pastor Vitor, você está com muito frio. Deixa tudo aberto aí. E no final eu vou chamar você, esse homem bonito. Pastor Vitor, que tem crescido bastante para os lados também, aleluia. Né? Pastor Vitor, que isso, pastor Vitor? Com aquela mulher pequenininha, você precisa emagrecer, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Ontem, eu falei aqui a respeito do reset mundial que eles estão programando para janeiro. O mundo, a globalização, a nova ordem mundial, que já está se instalando faz algum tempo, ela quer resetar. E provavelmente vai, porque a palavra de Deus diz no livro de Daniel que o anticristo vai ter sucesso em tudo que quiser fazer. E nós vemos já o espírito do anticristo em tudo isso. Por quê? Porque o reset mundial, ele vem de apagar tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Eles estão fazendo isso devagar, subliminarmente. Ou seja, tem até um comercial que eu passei ontem, que eu quero passar para vocês, está aí na mesa de som. Eu quero o pessoal da técnica aí, tem um comercial que mostra claramente isso. Talvez a gente tenha que cortar depois na internet, então porque eles travam, mas eu quero passar para vocês agora no início, caso a gente tenha que cortar, amém? Porque nós estamos sofrendo uma perseguição na internet também, muitas das coisas que nós estamos falando estão sendo travadas para que nós não falemos, amém, gente? Então eu quero passar agora no início, pode passar para mim, contagem regressiva, 5, 3, 1... Mãe, esquenta minha comida. Moisés, atualiza. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Se joga nessa Atualiza. Chegou a nova geração. Continental. E hoje eu tô de volta, atualiza. Quantos aí já viram esse comercial? Dá uma buzinada. Só, não os líderes de ontem. Quantos aí já viram esse comercial? Ok. Muito poucos, né? Ok. Eu recebi esse comercial da nossa pastora Karina, que trabalha na Electrolux, e a Electrolux comprou a Continental, e eles fizeram esse comercial para ser passado. Muito provavelmente vai ser passado aí na internet, e inclusive no meio dos desenhos evangélicos dos seus filhos, né? Se você não cuidar. Então, cuide dos seus filhos. Posso dar uma dica? Baixe todos os vídeos do Senhor que você puder, porque logo não vão estar mais na internet. Baixe todos os vídeos que você puder do Senhor para os seus filhos, sem propaganda, porque logo as propagandas vão ser cada vez mais perturbadoras para quem crê em Cristo Jesus. Amém, gente? Logo a palavra vai ser extinguida e vai ser difícil. Então, guarda a palavra dentro do seu coração. Davi fala, escondi a tua palavra no meu coração, para que não pecasse contra ti. Então, esse comercial, eu não sei se vocês perceberam, mas eu quero falar um pouquinho sobre ele antes da gente começar. A Electrolux comprou a Continental, eles fizeram esse comercial, mas, na verdade, esse comercial é subliminar. Eu não sei se vocês perceberam, mas existiam duas mulheres que faziam o papel de pai e mãe. Eram duas mulheres. E o filho não parecia nem homem nem mulher. Só que eles chamam ele por um nome. Qual é o nome? Moisés. E eles falam, Moisés, agora atualiza. E no final, diz, a nova geração chegou. O que eles estão dizendo, subliminarmente? Tudo aquilo que vem da antiga ordem mundial, o que é a antiga ordem mundial? É toda a ordem que foi feita sobre as leis de Moisés. Vai ser substituído pela nova ordem mundial, que são as leis que são feitas sobre a ordem, sobre as leis do anticristo. E já estão sendo feitas.
que dão o poder do homem ao homem, ou seja, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E ontem, quando acabou aquele filminho que eu falei, eles cantaram uma musiquinha, e um filme velho, de 1980 e alguma coisa. E a musiquinha dizia assim: se você perdeu o paraíso, aproveite para viver nesse mundo como um mundo de fantasia. Olha isso para as crianças. Se você perdeu, ou seja, vai para o inferno, então já acostuma que você vai para o inferno. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: eu não sei se eu vou para o lugar que o bispo vai, eu não vou. Ou seja, eu vou para o inferno e já estou acostumando com isso. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você se acostume e saiba que o inferno foi feito para Satanás e para os seus anjos, não para você. Amém? Agora, isso já era uma programação neurolinguística para que as pessoas pudessem entender que não dava para entrar nos céus. E olha, Deus fez o céu para você. Diga: Deus fez o céu e a eternidade para mim. Para que eu viva junto com Ele. Diga: para que a minha família viva junto com Ele. Diga: eu e minha família serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agora, o que esse reset global visa? Acabar com tudo aquilo que veio de Moisés e colocar aquilo que vem do anticristo. Então, já que eles vão fazer esse reset em janeiro, e vão começar com algumas coisas, eu estava conversando com meu amigo Rabino, fazendo uma live, e ele trabalha na Bolsa de Valores de Tel Aviv. Muito inteligente nessas áreas. Eu estava falando, eu converso com alguns economistas, inclusive alguns lá da igreja, e eles falam que economicamente é quase impossível o dólar cair. Né? E é verdade, é uma verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas estão saindo de Nova York, muitos milionários estão se mudando de Nova York. Muito estranho. De repente alguma catástrofe, alguma coisa vai acontecer lá, não sei. Mas eles estão se mudando. O mais engraçado de tudo é que o dólar é muito forte. E eu estava conversando sobre isso com ele, ele falou assim: não, eu sou economista e posso te dizer que vai cair e já está caindo. E aí ele começou a entrar em um monte de área lá, e eu não entendo nada disso. Eu falei: uau! Eu falava na área espiritual que ia cair, porque para que se erga uma nova moeda, vai precisar cair. Né? Mas ele explicou isso economicamente. E eu achei um barato. Né? Agora, inclusive nas outras lives, nós vamos falar muito sobre isso. Né? Que estão para sair amanhã, saiu umas 8 horas da noite, amém? Às 20 horas. Não perca de jeito nenhum e chame todo mundo, tá bom? Compartilhe com todo mundo. Agora, se eles vão fazer esse reset mundial em janeiro, então nós queremos resetar aqui. Amém? Porque o que é reset? O que você faz quando você reseta? Você apaga tudo e começa de novo, não é isso? Sim ou não? Então a gente vai apagar tudo, aprender a apagar tudo e começar de novo, porque falando em reset, eu lembrei de que uma das formas de manter a minha vida no Senhor até hoje foi fazendo esse reset na minha vida todo tempo fechando para balanço. E antes que tudo se acabe, eu quero deixar uma palavra muito forte para você, uma palavra que eu disse ontem aos líderes e vou falar um pouco diferente para você hoje, direcionado para todos, inclusive para as pessoas que estão na internet. Eu vou ensinar você a fazer um reset eternal, não mundial. Hoje nós vamos falar a respeito do reset eternal. Como você resetar a sua vida para viver sempre limpo para Jesus. Quem deseja viver sempre limpo para Jesus, faz barulho aí, deixa eu te ouvir. Amém. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Eu quero ler com vocês, coloca no telão para mim. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui está falando sobre as igrejas, sobre os 7 tipos de igrejas, principalmente aqueles que iam atuar nos últimos dias. Conheço as tuas obras. Deus conhece a sua obra, igreja? Quem aqui é a igreja aí? Faz barulho aí, deixa eu ver. Deus conhece as suas obras? Ok. Então essa palavra é para você e para mim, porque Ele conhece as minhas obras. Eu conheço também o seu trabalho. Quem aí trabalha muito na obra do Senhor? Glória a Deus. Deus conhece o seu trabalho? Amém. Ele conhece o meu também. Então essa palavra é para nós. Eu conheço a tua paciência. A palavra de Deus fala a respeito da paciência dos santos. Ou seja, esperar pacientemente por tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, pelas promessas do Senhor e principalmente pela nossa esperança que está em Cristo Jesus. Amém? Quem aí
tem esperado na paciência dos santos aí? Faz barulho aí, deixa eu ver. Espera pela volta de Jesus, amém. Glória a Deus. Então essa palavra é para mim e essa palavra é para você. E que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes por mentirosos. Quem aí tem colocado à prova, porque Jesus ensinou que nós conheceríamos as árvores pelos frutos? Não tem vivido de profetadas da internet, ou de pessoas que você não conhece os frutos, mas tem dado valor, crente, nos seus profetas, naquele que o Senhor colocou na sua vida, que você conhece a vida, conhece os frutos, tem provado e falado, esse sim é um apóstolo, é um profeta de verdade. Ou tem provado aqueles que são tão bonitos, que falam tão bonitos, mas quando você presta atenção, você vê que não tem bons frutos, não tem filhos na fé. Não. Quem aí tem provado e tem visto quem é de verdade e quem é de mentira aí? Tem alguém aí? Faz barulho aí, deixa eu ver. Então diga, essa palavra também é para mim, então. E é para o bispo também. Amém? Trabalhar pelo meu... E sofrestes e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Quem aí tem trabalhado pelo nome de Jesus sem se cansar? Aleluia! Então essa palavra é para mim e essa palavra é para você também. Tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Pula essa parte, pula essa parte, vamos para outra. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do castiçal, se não te arrependeres. Pula essa parte, crente, pula essa parte. Vamos para outra. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Para quem não sabe, existem várias linhas que explicam a respeito dos nicolaítas, mas uma delas eu acho muito coerente, que é sobre uma das pessoas que foram erguidas lá em Atos para serem diáconos. Este era ele chamava Nicolau, e ele tinha uma esposa meio safadona. E ela queria pegar os menininhos. Nicolau já tinha se acostumado com isso, então começa a pregar, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Nós podemos servir a Deus no espírito, mas o nosso corpo pode fazer o que quiser. E disso veio uma doutrina nicolaíta. Então, provavelmente, ele está falando a respeito disso aqui. E ele está dizendo, vocês odeiam as obras daqueles que se dizem crentes, mas não são de verdade, como eu também odeio aqueles que são nicolaítas, que fazem as obras desse tal de Nicolau, né? Ou que faça o que tu queres, pois é tudo da lei, não dá nada não tem mais pecado. Se vocês odeiam, eu também odeio. Quem aí odeia as obras dos nicolaítas? Diga, então, essa palavra é para mim, e é para o bispo também. E aí ele diz no 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz a quem? Diga, eu sou igreja. Então, essa palavra é para mim, e essa palavra é para você também. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem aí quer voltar ao Éden, quer voltar às coisas que o Senhor, as primeiras coisas que o Senhor criou, quer voltar ao corpo glorificado que o Senhor nos prometeu termos? Quem aí quer voltar? Então diga, essa palavra é para mim, e é para o bispo também. Mas ele está dizendo no 4, a gente vai ter que voltar lá, não vai ter jeito, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode tirar um tio dela, e que a gente não pode mudar nada. O apóstolo Paulo vai além, ele fala, se pregarem o evangelho além deste aqui que nós estamos pregando, ainda que seja um anjo do céu, seja considerado anátema. Então a gente vai ter que voltar, não vai ter jeito. Olha para o irmão do seu carro e fala, não vai ter jeito. Ele vai ter que voltar. Então, já que a gente está falando sobre reset, sobre voltar, então vamos voltar para o versículo 4. Coloca para mim, bem grande um telão. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa, deixastes o teu primeiro amor. Mas eu vou dar a solução. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, aquelas que você praticava quando você era puro. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, sabe o que eu lembro quando eu leio essa palavra? Eu lembro de tantas pessoas que eu vi durante toda a minha caminhada cristã, desde os 9 anos de idade, chegando nos pastores dizendo, eu vou sair da igreja, porque eu não concordo, porque eu discordo. Ou outros falando aquela historinha assim, ai, deu meu tempo, Jeová falou comigo, e eu vou sair da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, doa quem doer. Eu falo ou não falo? Quando você diz que vai sair da igreja, irmão,
Na verdade, a igreja que já saiu de você faz muito tempo. Porque o primeiro amor já não está mais em você. Porque lá no primeiro amor, você não olhava para os defeitos das pessoas, você olhava para os seus defeitos. Lá no primeiro amor, nós não julgávamos as outras pessoas. Pelo contrário, nós nos achávamos menores e olhávamos de baixo para cima. Lá no primeiro amor, pastor Vitor, nós não achávamos ruim se o músico 1 ou o músico 2 toca o louvor que eu goste ou não. Porque a gente pensava assim, é para Jesus, então nós temos que adorar a Ele, porque não é para mim o culto, é para Ele. Lá no primeiro amor nós tínhamos gosto de fazer tudo para o Senhor. Lá no primeiro amor, quando nós dizimávamos e ofertávamos, nós fazíamos com tanto prazer que se deixasse, levavam tudo nosso. A gente não ligava se existiam homens maus ou não, a gente só queria agradar ao Senhor. Lá no primeiro amor, nós não dávamos desculpa, nós dávamos resultados. Lá no primeiro amor, a gente não colocava a culpa de não ir para o culto dos nossos filhos, porque nós entendíamos que os nossos filhos eram bênçãos e não maldição. E se você trata o seu filho como uma doença você terá. Mas se você tratar o seu filho como uma bênção você terá. Tem gente que dá desculpa para as coisas do Senhor a vida inteira com os filhos. Os filhos crescem e só dão problema. Ela fala, Senhor, me ajuda. Como o Senhor vai te ajudar se você mesmo já fez do seu filho um problema? Mas isso é só para quem já perdeu o primeiro amor. Porque lá no primeiro amor, nós não fazíamos isso. Lá no primeiro amor, quando a gente se casou, a gente dava presente para nossa esposa, alisava, passava a mão nela, aleluia. Tem esposa aí que não recebe uma passadinha de mão faz 10 anos. Tem uns aí que já estão até com teia de aranha na boca. Lá no primeiro amor, a gente dava presente, a gente preparava o clima, a gente passava um perfume top, para assanhar as lombrigas, se é que você me entende. Lá no primeiro amor, nós nos vestíamos bem, a gente cuidava da aparência, tentava não engordar, comia delicadamente, para depois ter mais rendimento, aleluia. Uma vez eu fiz um encontro de casais, e teve um irmão esganado que passou na frente de todo mundo para furar a fila. E ele pegou, e era sopa. Por que a gente fez sopa no encontro de casais? Porque depois os casais iam namorar. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa leve, para não atrapalhar os casais. Mas o irmão estava lá. Tem mais aí, tem mais! Pegava a fila de novo. Aí eu fui falar com ele, falei, irmão, você comeu tanto que como é que você vai fazer daqui a pouco? Ele foi dar uma risada, deu um roto, né? Lá no primeiro amor a gente se preocupava com essas coisas, né? Se estava com bom hálito, se a gente escovava os dentes, né? Sim ou não? Lá no primeiro amor a gente olhava se a gente estava sujinho ou não. Se preocupava até com a roupa de baixo. Lá no primeiro amor. E Jesus está dizendo assim, lembra lá do primeiro amor, porque a sua vida vai ser voltar para Ele. Lembra lá do primeiro amor, porque se você souber sempre lembrar de como você era no começo, então você vai poder sempre viver na plenitude e ao que vencer, eu vou fazer voltar também. Voltar ao que eu criei, ao Éden, à pureza, a comer daquilo que eu criei. Ou seja, vai passar pelo processo e ter acesso ao regresso do homem e da mulher que Deus sempre quis que você fosse. Diga comigo, quem não passa pelo processo jamais terá acesso ao regresso. E ele está dizendo, olha, o segredo está aqui. Sabe que eu, como um pastor desejoso de ser um bom pastor, sempre quis, almejei que a minha igreja fosse como Filadélfia, que é uma igreja que só recebe elogios. Mas eu também percebi que a igreja de Éfeso é uma igreja tão amada, que até quando erra, Deus não condena, mas fala, volta lá, porque eu quero te dar a bênção. Eu acho que a gente está mais para Éfeso, tentando acertar, mas errando muito ainda. E a gente precisa melhorar. E o Senhor nos deu a dica, é só voltar ao primeiro amor.
Agora deixa eu te dizer outra coisa. Diga mais uma vez, quem não passa pelo processo, jamais terá acesso ao regresso. Eu, durante toda a minha vida em Cristo, em Jesus, eu sempre tentei voltar ao primeiro amor, porque eu não queria voltar a ser religioso, eu queria ser do Senhor. Aliás, eu quero até hoje. E tem 4 perguntas que eu sempre me fiz, tanto observando as outras pessoas, quanto observando a minha fé. Diga, porque toda palavra é para mim. Não é para o meu irmão do lado, é para mim. Diga, esta palavra é para mim. E eu quero ensinar para você essas 4 indagações que eu fiz durante toda a minha vida e ainda faço. E eu quero que você se pergunte o tempo todo, para que você possa voltar sempre, fazer o caminho de volta. Porque eu descobri uma coisa, o único jeito de voltar, ter acesso ao regresso, é sempre fazer o caminho de volta. Então, a primeira delas é a seguinte, você já parou para reparar por que o crente, toda vez que ele erra, ou que ele vê outra pessoa errar, a primeira coisa que ele faz é falar, eu vou largar do ministério. Quem já viu isso? Dá uma piscadinha de luz aí. Quem já viu isso? Ai, 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 ai. Eu vou largar o ministério. Eu vou para outro ministério, porque esse ministério não dá mais. De onde vem esse crente? Vim de rodear as igrejas. Eu vou mudar de ministério porque você não está mais no primeiro amor, porque no primeiro amor você não olhava os defeitos, você olhava para os seus, agora você está olhando de todo mundo. Você já parou para reparar que toda vez que alguém cai no pecado ou faz alguma coisa, ela simplesmente larga o ministério? Vamos falar dos músicos, porque eu sou músico. A primeira coisa que o músico vende é o instrumento. Mas não era um ministério tão importante, Deus me chamou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Pecou, vende. Primeira coisa. Quem já parou isso? Quem já reparou isso aí? É a primeira coisa que a pessoa faz. Eu vou largar o ministério ou eu vou mudar de ministério. Eu vou deixar o ministério. Isso quer dizer que o ministério já te deixou faz tempo. Porque no momento em que o ministério deixou de ser o trabalho, a função, para ser um título, você já não tem mais nome. O seu título é o título do seu ministério. Uma vez eu conversei com um cara e ele falou, prazer, eu sou o diácono. Ele não tinha nome, ele era o diácono. Por isso que surgiu aquele versículo, resistiu os diáconos e resistiu o diácono e ele fugirá de vós. Sabe qual é? Porque se o primeiro amor saiu de você, irmão, Deus pode tomar de verdade a igreja de você. E Ele está dizendo para que eu não tome, faça o caminho de volta. Diga para quem está perto de você, faz o caminho de volta, tá? Diga aí por mão do lado do seu carro, aí, se eu tiver coragem de abrir o vidro, faz o caminho de volta. Se eu não tiver coragem, você faz assim, ó, no vidro, e escreve, faça o caminho de volta. Tem uma musiquinha do pastor César que diz assim, ó, andando de ré, nunca vai chegar, 1 para frente e 2 para trás, é impossível se alcançar o alvo. Você já parou para reparar que toda vez que essas pessoas fazem isso... Eu quero chamar o pastor Vitor aqui para dar alguns exemplos. Aí, ela foi confrontada. Na verdade, ela foi conflitada. O líder que a ama, que quer que ela cresça, o líder verdadeiro, porque o falso só adula. Falou para ela uma verdade, olha, Vitor, você não está legal, cara. Você está agindo errado no seu casamento, você está agindo errado nisso com seus filhos. Não está legal. Primeira vez ela até escutou, mas segunda vez ela já começou, está falando mal. Aí começou a falar mal dele. Aí falou, eu vou mudar de ministério porque Deus falou para mim mudar. Não, Deus não falou nada não, quem falou foi o diabo. Sabe por que o diabo falou? Porque ele sabe que essa pessoa tem se preocupado com você e falado a verdade, mas ele quer te dar um falso profeta. Porque falso profeta é juízo para falso crente. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e, na verdade, eu quero dar o exemplo do Vitor sendo essa pessoa. E aí o pastor Rafa cuidou do Vitor a vida inteira. Mas o Vitor,
o Vitor decidiu que Deus falou com ele, não falou com o pastor Rafa, mas falou com ele, que é para ele mudar de ministério, ou que é para ele sair, ou que é para ele largar, abandonar. E quando ele aceita isso, ele aceita essa mentira do diabo, essa mentira de Satanás, você tem coisas melhores para você, estão abusando. Ele simplesmente começa a pecar. E aí, simplesmente, nesse pecado, ele adquire um pezinho, que às vezes ele acha que nem vai fazer tanto efeito, nem vai dar tanto problema, nem vai ter tanta dificuldade, sabe? E aí ele fala, eu vou mudar. E aí, o que ele faz? Ele muda, ele deixa o ministério e ele muda. Ele sai desse lugar aqui, vem aqui, pastor César. Ele sai do pastor Rafa e ele fala, olha, Deus falou comigo, viu? Não falou com você não, olha lá, pastor Rafa, Deus falou comigo, falou com você não. E ele vai para outro ministério. Aí ele chega no outro ministério. Se for um ministério sério, de Deus de verdade, porque tem muitos de verdade, aliás, eu acho que tem poucos, mas existem. 7.000 que não se dobraram a Baal. Se for um de verdade, esse pastor aqui vai acolhê-lo, vai abraçá-lo. Abraça ele aí, irmão. Né? Mas uma hora ou outra, esse pastor aí vai perceber, olhando e observando, que ele tem um negocinho pendurado. E esse pastor, se ele for de verdade, for real, ele vai falar assim, volta aonde você começou, pede perdão e conserta. Porque é só se ele for real mesmo, porque pastor que não é real não vai se preocupar se a ovelha vai para o inferno ou está pesado ou não. Ele vai só querer um prosélito. Mas o pastor que é de verdade vai falar, volta. E se ele for um cara direito e de Deus, ele vai voltar e vai pedir perdão, vai consertar e vai tirar o pezinho dele. Aleluia. O problema é se ele mudar, e como Deus trata a pessoa de acordo com o que ela trata a palavra dele, e aí ele chega aqui, ele não encontra um bom pastor, ele encontra um falso profeta. Abraça ele e diga, venha para o mundo de Marlboro. Esses dias eu vi um pastor abrindo, eu ouvi de um pastor, ele abre o braço e fala, venham, todos vocês que estão feridos, machucados, eu quero pedir perdão para vocês, pelos meus amigos pastores, tem um novo recomeço, aqui é um lugar de novos começos. Venha, venha. Aí o povo fala, ai, eu encontrei um pastor de verdade, oh, aleluia. Vai para o inferno. Mas está achando que está legal. Porque esse pastor aqui não fala nada. Deixa o peso dele todo aqui, ó. Porque só existe ladrão porque existe receptador. Então não adianta falar que os pastores são ladrões se o povo também aceita isso. Lógico que eu estou falando de um pastor pilantra, picareta, não estou falando de um de verdade, amém? Aí o que acontece? Uma hora, ele vai ficar tão livre que não vai ter jeito, ele vai pôr isso aqui para fora. Só que quando ele colocar isso aqui para fora e o povo vê o peso dele, não vai ter jeito desse pastor esconder, senão ele vai perder um monte por causa de um. Então o que ele faz? Ô, rapaz, não dá para você deixar esse peso aí, né? Aí ele vai falar, não, você está errado. Deus falou para mim para eu mudar de ministério. Vem aqui, pastor JP. E aí, ele vai mudar de ministério. Nossa, encontrei um pastor legal agora, pastor doidão, tatuado, careca. Legal pra caramba. Falei, aí, mano, a igreja do meu sonho. Aí ele chega para esse pastor e fala assim, pastor, eu nunca vi um pastor igual você. Deixa eu contar para você, pastor, que está me assistindo na internet, que eu sei que um monte assiste aí, não dá like, mas eu sei que você assiste. Você até copia as palavras. Mais eufemismo, né? Com mais eufemismo, mas copia. Deixa eu te falar. Quando vierem com essa história para você, lembra daquela musiquinha, aquele hininho bem antigo? Quem será a próxima vítima agora? Lembra? Esse hino aí, você tem que ficar na sua cabeça, porque você só é a próxima vítima, irmão. Esses dias, eu encontrei com um pastor. Esse pastor é um pastor bem picareta. Assim, todo mundo sabe tudo que ele fez de ruim por aí. E aí ele chegou em mim
e ele estava negociando algumas coisas com o pessoal que negocia aqui da igreja, e eu tive que conversar com ele. E aí ele chegou e falou assim para mim: ô pastor, eu vendo galinha, viu? Você quer comprar? Vocês adquiriram uma chácara agora? Se vocês quiserem comprar galinha? Eu falei: como é que faz para criar as galinhas sem estarem presas, estarem soltas? Aí ele falou: é igual você faz lá na sua igreja, você joga milho e elas ficam. Na hora, o pastor Rafa estava do meu lado, já olhou para mim sério, os outros pastores olharam para mim sério, e já sacaram tudo. Eu olhei, segurei a risadinha no canto da boca, e ele falou assim para mim: ô pastor, eu sei todos os trâmites, como que ele falou? Os passwords. Todos os passwords para você chegar onde você chegou, a essa igreja grande que vocês têm. Já vivi tudo isso aí. Mas eu tenho que aprender uma coisa com vocês, eu confesso. Como vocês conseguem ganhar tantos novos convertidos? Porque a minha igreja sempre foi muito cheia de crentes que vieram de outra igreja. Mas como vocês conseguem ganhar tantos novos convertidos? E aí ele começou a conversar e começou a falar a respeito de lagos, né, também, porque ele também criava peixes. E ele falou assim: sabe o segredo do lago, pastor? É não ter traíra. Porque as traíras são assim, elas comem. Quando você joga as tilápias, as traíras vão lá e comem os filhotes da tilápia. Então, o segredo é esvaziar tudo, começar de novo, voltar. Quando tiver sem água, você acha as traíras, mata todas as traíras, para você poder soltar as tilápias, os alivinos das tilápias. Eu falei: está aí sua resposta, pastor. Ele olhou para minha cara e falou: que resposta? Eu falei: do que você me perguntou, como eu consigo manter tantos novos convertidos lá onde nós estamos? Eu falei: você não entendeu, eu vou te explicar. A traíra é muito bonita, grande, parece um tubarãozinho, ela é vistosa. Ela chega, ela já é lisa, né? Ela já caça, ela é caçadora. É bonito manter a traíra dentro do lago. O único problema é que quando você multiplica as tilápias, ela come todos os filhotes da tilápia. Então, manter traíras é bom para mostrar para os outros por um tempo. Mas, no final, você nunca vai conseguir multiplicar coisas novas, porque ela sempre vai comer aquilo que é novo. Então, pastor, você que está me assistindo, chega de receber traíra, pastor. Multiplica as tilápias. A traíra sempre vem com a mesma história, que você é o melhor pastor do mundo. Lembra da musiquinha do hino? Então essa pessoa vai ficar perambulando a vida toda e nunca vai chegar a lugar nenhum. Agora, eu quero que você se atenha à pergunta que eu fiz no começo. Por que a primeira coisa que as pessoas fazem é deixar o ministério? Eu quero que você lembre de uma história, Moisés e Arão. A Bíblia fala que Moisés era o líder. Arão foi chamado para ajudar no ministério de Moisés, assim como as pessoas são chamadas para ajudar em cada ministério, a cada pastor. A Bíblia fala que Deus cercou Moisés com todo tipo de artistas e de profissionais ao redor dele, porque Moshe, ele tinha que se dedicar ao ministério, ao que Deus chamou. Mas ele ergueu pessoas com dons e talentos para ajudarem ao redor. E a Bíblia fala que Moisés também passou o lance das traíras. Só que uma hora, até o Arão e a Miriam, que eram irmãos, começaram a falar mal de Moisés. A Bíblia diz que Miriam ficou como? Doente, leprosa. E Arão? Não aconteceu nada com Arão. Que Bíblia machista, né? Ele também falou mal. Mas Arão tinha um peitoral sacerdotal, cheio de pedras. Deus fala para Moisés: Moisés, leva Arão lá no cume do monte, lá no topo, e manda ele tirar. Manda ele tirar o sacerdócio. Manda ele tirar a cobertura. Porque nós acreditamos que nós temos que ser base, não cobertura.
Mas existe uma cobertura espiritual, existe uma autoridade espiritual, porque se no céu existe hierarquia e no inferno existe hierarquia, aqui também precisa existir. Afinal de contas, a gente está falando de um reino, não de uma democracia. E aí Moisés vai e leva e tira, fala para Arão tirar, ele tira de Arão, Arão tira. E quando acontece isso, Arão morre. Tem muita gente que só está ainda de pé por causa da oração do pastor verdadeiro, do líder verdadeiro. E às vezes ela está de pé por causa da oração desse líder. Mas no momento em que ela desdenha e começa a falar mal desse líder, ela perde toda a proteção que ela tem. Porque a Bíblia é bem clara quanto a isso. Eu estou falando de líderes verdadeiros. Existem casos e casos. Eu sei que existem líderes que apostataram da fé. Não estou falando desse. Estou falando de líderes verdadeiros para cristãos verdadeiros. Amém, gente? Agora, por isso que todas as vezes a primeira coisa que a pessoa larga é o ministério. Para que toda a cobertura, para que tudo aquilo que cerca, que faz bem para ela, saia da vida dela e ela fique livre. A Bíblia fala que Satanás é como um leão, ele não é o leão, ele é como um leão que está ao derredor tentando te abocanhar. Detalhe, a Bíblia fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor, mas Satanás está ao derredor. Perdeu a posição, perdeu a cobertura, perdeu a proteção, perdeu a honra, perdeu o ministério, entregou tudo na mão do diabo, abriu a lacuna, abriu a brecha, abriu a legalidade, e simplesmente Satanás entra e destrói. É por isso que tem tanto crente destruído. É por isso que você que é crente verdadeiro tem que dar muito valor. E uma pessoa chegou a falar para mim, não, bispo, mas é que a igreja que eu fui, o pastor ele não fala tudo que o outro pastor falava, mas é que lá naquela igreja as pessoas ganhavam, é uma igreja que era chamada para ganhar pessoas para Jesus. E a nossa é ganha para receber as pessoas machucadas. Eu falei, não é bíblico. Por quê? Porque Deus falou que você precisa morrer e que vai chegar a hora que só os mortos ouvirão a Deus. Ou seja, se a semente não cair e não morrer, não pode germinar. Deus não te chamou para andar machucado, Deus te chamou para andar morto, e morto não sente nada. Eu só quero que você lembre de uma coisa, o machucado machuca, o ferido fere. Não deixe que Satanás te engane com esse espírito de manipulação, querido. Porque é o mesmo espírito de manipulação de quando nós vamos servir aos moradores em situação de rua. Outro dia foram servir e um falou assim, viu? É café? Com leite? Ou café? Não, é café com leite. Não tem chá não, porque café me dá azia. Aí demos também quantas vezes no alvoroço a gente dá a comida, o cara joga do lado, porque os espíritas já chegaram antes e fizeram o trabalho melhor que o nosso. De ação social. E às vezes ele joga a comida, ele desdenha. Aí, às vezes, os moradores em situação de rua chegam aqui no culto e falam assim, aí, bispão, estou aqui, hein? Ô, querido, que bom que você está aqui. E agora? E agora o quê? Para onde eu vou? De onde você veio? Da rua. Então, volta para a rua. Você não vai arrumar uma casa para mim, não? Eu falei, não. Ah, por quê? Eu falei, porque eu não tenho que arrumar uma casa para você. O seu problema não é o meu problema. O mesmo Jesus que eu tive que me humilhar, que eu tive que voltar ao pó, que eu tive que fazer o caminho de volta para me perdoar, é o mesmo Jesus que pode fazer isso com você. E isso é, se você quiser fazer o caminho de volta. Você voltou na sua família e pediu perdão para ela? Porque nós já cuidamos de moradores em situação de rua que voltaram na família e pediram perdão e restauraram tudo. Mas naquela hora ele está se fazendo de coitadinho, na autocomiseração dele, dizendo, eu sou coitadinho, sou morador de rua. Mas ele não falou de que ele roubou a vozinha dele, bateu na vozinha dele idosa para pegar o saláriozinho dela por causa do crack. Ele não falou que ele depenou a casa dele, que ele deixou a esposa dele, que ele traiu, que ele adulterou, que ele fez tudo. Ele não falou nada disso. Ele é o coitadinho lá. Mas naquele momento ele faz com que você se sinta o lixo, porque não pode dar uma casa para ele agora. É um espírito de manipulação. Por quê? Porque Deus só pode mover na vida de uma pessoa quando ela decide voltar atrás e fazer o caminho de volta. Deus não mete o pé na porta, quem faz isso é o diabo. Ele só vai trabalhar na vida de uma pessoa quando ela decide fazer o caminho de volta. Quem não passa pelo processo, repita comigo, quem não passa pelo processo,
jamais terá acesso ao regresso. Segunda pergunta que eu quero que você faça. Por que alguns líderes não prosperam? Você já viu que tem líder que nunca prospera? Outro dia chegaram e falaram, escuta, bispo, por que aquele cara é líder tanto tempo e vive com o carro caindo aos pedaços, vive com a família, não sei o quê, os filhos dão problema? Por quê? Eu não concordo. E o pior de tudo é que a gente não pode expor a vida das pessoas. Por que tem gente que parece que quando chega no lugar, roda e não chega a lugar nenhum? Por que tem líder que parece que é tão sincero, né? Quem aqui já viu líder que parece que é uma bênção na igreja, sincero, mas não consegue prosperar, não sai do lugar, nem financeiramente, nem na sua família, nem nada? Quantos aqui já viram? Dá um sinal com o carro aí. E aí você fica perguntando, né? O que será que aconteceu? Será que os líderes que estão ao redor deles são ruins? Será? E aí você tem que fazer o teste. Olha para os outros e vê se todos estão na mesma situação que ele. É assim que você vê. Aí você começa a pensar. Por que tem líder que não prospera? Eu vou ler para você. Provérbios, aliás, vamos ler juntos. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Os vivos, leiam comigo, por gentileza. 1, 2, 3 e... O que encobre as suas transgressões ou seus pecados, nunca, quanto, gente? Quanto? Nunca prosperará. Em outras traduções, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aqui o Senhor está falando o seguinte, que se a pessoa resolver esconder de todo mundo, não tem problema, ninguém vai saber, mas ela jamais vai prosperar. Mas a pessoa que decide tirar esse peso, ao invés de simplesmente mudar o seu estereótipo, porque lá vai ter gente falando coisas boas para ela de novo. Lá também vai ter, até um tempo, durante um tempo. Mas aqui, ele já sabe tudo o que ele é. Então, mais fácil é buscar uma nova esperança para o seu estereótipo, ou porque outro dia um cara falou, eu sou crente há 9 anos e aqui parece que eu não sou nada. Eu sou do Senhor há tantos anos, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu quero estar longe de mim, irmão. Eu não sei porque que ele acha que ele é alguma coisa. Mas ele prefere ficar. E quando ele passa por esse, sabe o que acontece? Ao invés de ele voltar e fazer o caminho de volta, ele passa por esse aqui, e ao invés dele consertar, ele adquire mais um pezinho para a vida dele. Pior é que a gente vê tanto isso, a gente não pode fazer nada. Porque ele decidiu andar com isso aqui. Enquanto eu estou tirando tudo, ele está pondo tudo. E a gente está ensinando, mas ele prefere manter uma casca. Porque nos dias de hoje nós estamos cheios de leprosos espirituais que preferem viver numa casca. Ao invés de voltar atrás, se humilhar, voltar ao pó, humus, pó, terra, e saber de onde veio e parar de dar desculpa e resolver o problema. Mas quando essas pessoas chegam nas igrejas, eles são recebidos e aclamados. A menina chegou em mim e falou, bispo, eu vim aqui porque vi que o louvor de vocês precisa de uma tenor, sei lá qual que era a voz dela. É mesmo? Eu vim de outra igreja, eu cantei com tal pessoa, com tal pessoa, com tal pessoa, um monte de artista famoso, né? Falei, olha mesmo, ela é. E eu vim aqui para somar. Falei, e você não somava na igreja que você estava, não? Enfim, eu vou resumir. No final da conversa, ela já tinha me confessado que ela era bruxa wicana, que o marido dela estava quase separado com ela dentro de casa, que a vida dela estava destruída, mas ela queria subir no altar. E se ela tivesse encontrado com um falso profeta, ele teria colocado, porque pensa numa mulher que cantava bem. Porque tem gente que a única coisa que está segurando ela é o título, mas a igreja já saiu dela faz tempo. Mas aí esse aqui, ele resolveu, ao invés de resolver o problema dele, ele resolveu passar para outra igreja. E aí ele encontrou outro falso profeta, ele achou legal, esse aqui fala tudo que ele gosta, ele não sabe de nada dos podres dele ainda. E aí ele adquiriu outro problema aqui, ó. Outro, deixa aí. Ele está igual aquele filho de Abraão, está torto já, de pesado. Mas ele está fazendo a casca. E a palavra de Deus diz que Deus trata a pessoa de acordo com o que ela trata. O ministério, com o que ela trata o que Deus dá, com o que ela trata o próprio Deus e o que ela recebeu de Deus. Ou seja,
já que ele quer ser um falso crente, Deus está deixando e permitindo falsos profetas na vida dele. Porque ao invés dele morrer, ele ficou machucadinho. Lembra que o ferido fere, o machucado machuca. E você foi chamado para andar morto. Olha para o irmão do seu lado aí e fala, tomara que você morra em nome de Jesus. Amém? Porque quando você morre, Jesus Cristo pode viver em você. Amém, gente? Terceira pergunta que eu quero fazer para você. Eu quero te ensinar a fazer para você mesmo. Por que tanto crente vive desanimado? Eu estou desanimado de tudo. Estou desanimado do ministério, eu não sinto mais nada. Eu não sinto minha perninha, eu não sinto meu bracinho, eu não sinto mais nada. Aí eu acho que eu vou voltar. Ao invés dele voltar e fazer o caminho de volta e consertar, ele volta para o mundo. Eu vou explicar por quê. Ele desanima com tudo, ele está desanimado. Precisa ser bombado toda hora. E ele gosta de mostrar, ele fica na autocomiseração, ele gosta de mostrar que está desanimado. Chega na hora do culto, está todo mundo lá, adorando, ele está assim, ó. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3 e... Porquanto, assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo. Ele vive para sempre, ele não desanima. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente com o contrito, com o humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Eu vou resumir. Esse Jesus, que hoje está na sua forma glorificada, poderoso, guerreiro e rei, que está sentado no mais alto e sublime trono, no lugar mais maravilhoso do universo, ele decidiu vir, sair do trono dele e habitar na sua vida, quando você decide confessar, se arrepender e não deixar mais peso na sua vida. Ele decide. Mesmo tendo tudo, ele sai de lá para ser entronizado dentro do seu coração. E quando ele é entronizado no seu coração, quando você decide não colocar nada para atrapalhá-lo. Nada de máscara, nada na frente. E ele está dizendo, eu tenho uma vontade, quando eu passo a habitar numa pessoa que é contrita, que o pastor Cela falou a respeito disso domingo passado também, que é humilde de espírito, humus, né, que volta para o pó, que faz o caminho de volta, eu vou dar para ela, que tem um coração quebrantado, um novo ânimo. Olha o que ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis crentes e com ministério bombástico, e eu vos aliviarei. Não, ele fala, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você entender que você está assim, não vá para o outro lado, não mude de ministério, não largue o ministério, não vá buscar ânimo em outro lugar, vinde a mim, porque eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, você só vai ser reanimado, ter um bom ânimo de Deus, se você for para Ele e não para outros lugares. Qual que é o problema do crente falso, não verdadeiro? É que ele, ao invés de ir a Jesus, ele vai para outro lugar. E quando ele vai para outro lugar com outro, aí todo mundo, oh, você é uma bênção, olha, eu canto, olha, eu toco, olha, eu sou uma bênção, eu curei pessoas, eu não sei o quê. E aí ele chega, e aí o outro lugar, e ele continua colocando peso. E aí ele vai para outro lugar, e ele continua colocando peso. E aí chega nesse outro lugar, mais um pezinho na vida dele. Ele vai escondendo, ninguém está vendo, mas ele não sabe que o corpo espiritual dele está pesado. E ele já está encurvado. E Deus não pode mais agir. Já está fazendo sombra e não dando luz. E ninguém sabe, mas o mundo espiritual sabe. O diabo sabe, Deus sabe. Ele está dizendo, você está cansado, está sobrecarregado? Não vai fofocar. Não vai juntar gente para fofocar, ouvir fofoca, não vai buscar desgraça nos outros, não vai procurar os revoltados da igreja para que vocês se acalentem dentro das revoltas, não vai procurar os desigrejados porque eles pensam igual a mim. Não, vinde a mim.
Se você vier a mim, você se sente injustiçado, então não vai querer fazer justiça no seu braço, porque a justiça de Deus é muito melhor, é dele a vingança, então vai a ele. Se você for a ele, você vai voltar animado por Deus. Porque o ânimo de mudar de ministério vai ser momentâneo. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Nossa, como você é uma bênção, hein, irmão? O irmão bênção chegou. Né? Principalmente se tiver um dízimo altinho, olha, esse bênção chegou. Eu não estou falando dos pastores verdadeiros, ok? E aí, ele quer ser enganado a vida inteira. Eu lembro do filme do Pi, que no final ele conta uma história sobrenatural e os escritores não acreditam. Então eles falam, você não tem uma história mais normal, mais natural para contar? Ele fala, tenho. Aí ele conta uma história bem natural. Aí eles falam, é com essa que a gente vai ficar. Ou seja, as pessoas parecem que preferem ficar com uma mentira natural do que com uma verdade sobrenatural. Mas Jesus te chamou para viver uma verdade sobrenatural na sua vida. Está muito pesado? Está muito dura a palavra? É para ser dura mesmo. Porque é só fazer um caminho de volta, não tem outro jeito. É para resetar. É aprender a fazer o reset na sua vida. E por último, eu quero fazer outra pergunta para você bem rápida. Por que muitos crentes, você já parou para perguntar isso? Não andam em espírito. Parece que são sempre carnais. E eles buscam outros crentes carnais para ficar compartilhando a carne, compartilhando as coisas da carne. Eles nunca andam em espírito. Já parou para pensar nisso? Agora eu quero ilustrar para você. Só mais uma ilustraçãozinha. Vem aqui, pastor JP, esquece o pesadinho ali. Pensa o seguinte, o César foi criado à imagem e semelhança de... Não de Deus, de Jesus, do Filho, ok? Qual a imagem e semelhança? Porque Deus, quem é a imagem do Deus invisível? O Filho, Jesus, o Mashiach, amém? Ele foi criado à imagem e semelhança do Filho. Às vezes eu também falo de Deus, eu esqueço, mas está errado, porque a imagem de Deus é o Filho. O Filho tinha uma imagem glorificada, não tinha? Quando foi criado, estava no governo da eternidade, no governo das coisas eternas, e Satanás quis roubar os tronos do Filho. Por quê? Porque o Pai é Deus, Espírito, em todos os lugares, sobre todas as coisas, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. E o Filho também é, porque tem do Pai. Mas o Pai, ele não tem medida, ele está em tudo. Não tem como você subir acima de Deus, porque não tem acima de Deus, nem abaixo de Deus, nem do lado de Deus. Tudo está em Deus, tudo emana de Deus. Então Satanás olhou o trono do governo do Filho e quis roubar o trono do governo do Filho. Aí o Filho abre mão da sua glória, aprende a ser servo, nasce na terra e vem pagar os nossos pecados. Aí vem num corpo igual ao nosso. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele perdeu o corpo glorificado. Quem lembra disso? E aí ele ficou com um corpo igual ao nosso, passou a viver um tempo, ia ter que morrer. Ele perdeu o corpo eterno e glorificado, que era igual ao do Filho, que era a imagem e semelhança do Filho. Ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança do Filho glorificados. Quando todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, perderam a glória. E ficamos nesse corpo aqui, cheio de defeitos. Mas quando nós voltarmos para a eternidade, nós vamos receber um corpo glorificado. Porque assim como ele é, nós seremos. Ou seja, vamos receber de novo os corpos iguais aos de Adão. A imagem e semelhança do Filho, que é glorificado hoje para todo sempre. Glória ao teu nome. Amém. Amém? Estão entendendo? Está simples. Agora, qual que é o problema? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. E em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, Jesus falando, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, essa carne que agora é igual a de Adão, do primeiro Adão, que vai ter que voltar a ser glorificada, ela é fraca ainda. Mas se você andar em espírito, Gálatas no capítulo 5, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Se ele anda em espírito, ele vai o quê? Ele recebeu um novo corpo. Ele recebeu um corpo glorificado. Já está aqui esperando.
O espírito dele foi renovado, o espírito está pronto, mas a carne continua fraca. O César foi restaurado, é uma nova criatura aqui, ó, no espírito, mas a carne dele ainda é fraca. Esse é o espírito do César, mas a carne dele ainda é fraca, porque ainda, em parte vemos, em parte profetizamos, ela não foi glorificada, ainda vai ter que passar pela glorificação, que todos nós passaremos em nome de Jesus. E é promessa. Aí o que acontece? Como ele não pode ainda pegar desse espírito, direcionar, ter desse espírito sobre ele, ter um corpo glorificado, na verdade, ele tem o Espírito Santo de Deus, glorificado, consolador, que ensina todas as coisas, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que trabalha na koinonia, que trabalha em parceria, e que vai agir dentro dele, com ele, vai ficar grudado com ele enquanto ele quiser, mas quando ele começar a querer a carne voltar atrás, enquanto ele fizer o caminho de volta e consertar, o Espírito Santo vai estar com ele aqui, ó. Eis que estou convosco para sempre. Grudado. Mas a Bíblia fala, não extinguas, não afaste o Espírito Santo de você. Não apague o Espírito Santo de você. Ou seja, quando ele decidir não dar mais ouvidos para as coisas do Espírito e viver em Espírito, ele vai afastar o Espírito dele. E aí ele está vulnerável de novo. Só que ele ainda tem uma carne fraca. Então Jesus está falando, olha, vocês precisam vigiar e orar para que vocês se mantenham o seu espírito ligado com o Espírito Santo de Deus. Até que vocês possam se tornar a estatura de varão perfeito, unidade da fé, ser igual a Jesus, receber o corpo glorificado. Estão entendendo ou não? É por isso que Jesus fala, se os seus olhos forem bons, o resto do seu corpo terá luz, porque você já vai começar a ter um corpo em processo de glorificação. Porque você decidiu olhar do jeito que Jesus olha. Olhar com olhos espirituais. A ninguém olhei segundo a carne, mas com olhos espirituais. Está vendo que a Bíblia inteira fala a mesma coisa? Mas aí, ele não está dando atenção, a carne dele está fraca. Ele decidiu não ouvir o Espírito. E aí o que vai acontecer na carne dele? Essa carne aqui, vem aqui, ela vai ficar assim, ó. Ok? O espírito dele está pronto. Estava pronto, mas a carne dele aceitou tanta bagagem do mal, e ao invés de voltar e fazer o caminho de volta e consertar, só foi recebendo bagagem do mal, que ficou pesada desse jeito. A Bíblia fala para se afastar da aparência do mal, mas ele queria andar com as pessoas ruins. A Bíblia fala para se afastar, as más conversações corrompem os bons costumes, mas ele queria conversar e ouvir pessoas com a influência do diabo. Então ele ficou assim. O Espírito Santo está longe e apagado da vida dele, o Espírito está novo, mas não pode acontecer nada. O pior de tudo é que se Jesus voltar agora, ele está tão pesado que ele não vai poder subir. Porque a salvação foi recebida gratuitamente, mas cuidar dela, quem cuida é você. Agora, olha o que ele está dizendo aqui, ó, 1 Coríntios 15, 55. Paulo entendeu isso e diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Dá uma baqueta para mim. Oh, obrigado. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu vou explicar. Ele está dizendo que o que dá poder para o pecado é a lei. Satanás é acusador, quem lembra disso? O espírito dele já está pronto, mas esse aqui decidiu ouvir a serpente, colocar gente ruim perto dele, andar com gente ruim, ter a aparência do mal, e o Satanás fica assim nele, ó. E aí? Aí ele era adúltero, ele era maconheiro. O Satanás fica maconheiro, adúltero, maconheiro, nem para ser crente você presta, olha aí, ó. Olha aí, ó. E ele começa a ouvir. Então ele para de buscar as coisas do Espírito e começa a ouvir as coisas do mal. E aí vem mais peso sobre a vida dele, coloca mais peso sobre a vida dele. Por quê? Porque o aguilhão da morte está aqui, ó. Ô maconheiro, não faz o caminho de volta pedindo perdão, não. Vive aí dentro da igreja escondidinho, põe lá o peso. Vive aí dentro da igreja escondidinho.
Ó, esconde isso aí, o importante é você cantar bem, o importante é você falar o crentez, ô glória! O importante é você ser bonito para todo mundo, o importante é as pessoas acharem que você é uma bênção, não faz o caminho de volta, não. Se você quiser fazer o caminho de volta, então eu vou te dar uma opção. Não volte para o seu espírito glorificado, volte para o seu antigo eu, maconheiro, adúltero, volte a ser adúltero, volte para o seu espírito, para o seu antigo eu. Só que o que aconteceu aqui? Ele já tem um espírito glorificado, gente. E a Bíblia fala que tragada foi a morte pela vida e o Redentor vive, ou seja, o meu Redentor vive para sempre, ou seja, eu para sempre tenho remissão dos pecados, se eu voltar para a minha resiliência verdadeira, porque o que quer dizer resiliência? Voltar ao seu estado original. Se o seu estado original foi criado em imagem e semelhança de Jesus, glorificado, agora Jesus já te deu um espírito pronto, ou seja, o espírito já está aqui no seu estado original. Então, o seu estado original está em Cristo. Então, você está no seu estado original em Jesus. Então, qual é o seu estado original hoje? Não sou mais eu quem vivo, mas Jesus Cristo vive. Então, o seu estado original hoje é Jesus. Mas o aguilhão da morte sempre vai falar assim, não, volta para o seu estado original, pecador, sem vergonha, maconheiro, adúltero. E como a pessoa começa a ouvir? Quando ela se engana, não vos enganeis, porque as más conversações vão corromper os bons costumes. Seu ouvido vai ser um pinico, e uma hora o seu coração vai estar contaminado. Ele já está ouvindo lixo, ele já está falando mal de quem orava por ele, ele já está afastado do ministério que fazia ele ter foco e ter propósito na vida, então ele já está prontinho para o diabo matar. Mas aí, um dia ele vai na igreja, no culto, a igreja que se reúne em Cristo Jesus, e ele ouve que tragada foi a morte pela vida, e que o Redentor dele vive para sempre. Então ele entende essa palavra. Então ele entende que isso é mentira do diabo, ele não precisa mais andar assim. Ele pode fazer o caminho de volta e consertar a sua vida. Então ele começa a voltar, eu vou pedir perdão. E aí ele vai lá, ele pede perdão, me desculpa porque eu falei mal de você, me desculpa, você era o único que orava por mim, eu falei mal de você. E aí ele, tá bom, você está perdoado, está liberado. E aí ele vai lá no outro e fala, olha, viu, faz o seguinte, eu fiz errado, mas eu não quero mais ser assim, porque hoje é Cristo que vive em mim, não o diabo. Então me perdoa. E aí esse aqui perdoa, está liberado. E aí ele volta no outro e fala assim, puxa, pastor, eu falei tão mal de você, puxa, meu amigo que me ganhou para Jesus, puxa, eu fui atrás da modinha, eu fui atrás dos pregadores que eu nem conhecia a vida, e eles depois descobri que eles tinham uma vida suja, e aí a minha vida também ficou suja, mas eu acreditava em você, eu sabia que você tinha uma vida consertada, você nunca foi perfeito, mas você consertava a sua vida, então me perdoa. E aí ele perdoa, e aí vai saindo tudo dele, cara, o peso vai saindo, porque tragada foi a morte pela vida, e o Redentor dele vive. E aí ele está de novo aprumado, ele fez o caminho de volta, e ele pode voltar para o Espírito dele glorificado. E aí se cumpre essa palavra na vida dele. Tragada foi a morte pela vida, e o Redentor dele vive para sempre. Ele volta com resiliência para o seu estado original, que é Cristo, e ele pode viver em paz e na eternidade. Está simples de vocês entenderem? Está simples, gente. Agora, olha que loucura. Olha que loucura isso. Ele é um cristão que decidiu. Às vezes não parecer que é tão crente, às vezes não parecer que é tão religioso, mas por dentro está limpo. E o espírito dele, o corpo espiritual dele não tem peso nenhum. Então Jesus vai voltar e vai chamá-lo. E não vai ter nada segurando ele na terra, porque ele decidiu não ser o cabideiro do pecado. Diga, eu preciso aprender que eu não posso ser um cabideiro do pecado. Fala, nem do dos outros e nem dos meus próprios pecados. Sabe o que é o cristão verdadeiro? Ele sempre está se limpando. Pendurou alguma coisinha, ele fala, não, eu vou confessar. Puf, ele joga fora. Pendurou outra coisinha, não, vou ser transparente com a minha esposa. Ele joga fora. E ele não deixa nada pendurado, porque ele quer estar livre, leve e solto para quando Jesus chamá-lo.
Agora, olha que coisa maravilhosa isso. Eu vou ler para você e vou terminar aqui, tá bom? Salmos, capítulo 18, versículo 25. Coloca no telão para mim. Olha que lindo isso. Ao fiel, o Senhor se revela fiel. Ele decidiu ser fiel, aí ele vai ter um Deus fiel. Mais um. Leia comigo. Mais alto. Ao irrepreensível, o Senhor Deus se revela. Uau. Olha lá, mais um. Ao puro, que decidiu se manter puro, decidiu se manter sem peso, sem ser cabide do pecado, se limpar todo dia, viver transparente, ao puro, o Senhor Deus se revela, então ele vai ter um Deus puro. Aí está escrito embaixo, mas com o perverso, Deus reage à sua altura. Com aquele que decide ser perverso, cascudo, voltar para a antiga imagem, porque a antiga imagem dele era do diabo, era sem glória. Mas a nova imagem e semelhança dele é a original, é a glorificada, que ele vai voltar. É por isso que ele fala lá na carta aos Efésios, ao que vencer, eu darei de comer da árvore. Ao que vencer, eu levarei de volta. Ou seja, ao que vencer, eu devolverei o corpo que ele perdeu por causa do pecado original. Então, o cristão que decide viver assim é um cristão vencedor. Vive em espírito, não cumpre a vontade da carne e vive leve. Deus não vai abençoar esse cristão só, esse crente, Deus não vai abençoar só aqui na terra, aliás, só na eternidade. Vai abençoar aqui na terra, porque esse Deus fiel vai se revelar àquele que decidiu ser fiel, da maneira dele, porque Deus trata cada um de acordo com a maneira que ele trata o que recebe. E aí ele vai ter um Deus fiel, de fidelidade, a vida dele vai ser abençoada, o casamento dele vai ser abençoado, e todas as promessas desse Deus fiel vão poder ser cumpridas na vida dele com um propósito, porque ele decidiu ter resiliência na nova pessoa, na nova criatura, no novo espírito, que é o original, que é o espírito que se parece com o Yeshua hoje em glória. É por isso que aqui na terra Deus já nos dá a facilidade de trabalharmos os nossos olhos para que o resto do corpo tenha luz e nós já possamos começar o processo para ter acesso ao regresso do homem e da mulher que Deus sempre quis que nós fôssemos, e da vida em abundância que Deus sempre quis que nós vivêssemos, e da vida eterna que o Senhor sempre quis que nós aproveitássemos dessa bênção, desse favor não merecido e de graça. Sabe o que salvou? Um dia um artista olhou para a minha cara e falou assim, obrigado, gente, obrigado. Uma salva de palmas para o pessoal que ficou em pé aqui, obrigado. Não dá para escutar muito, que está muito frio, né? Todo mundo está fechadinho no carro. Mas sabe que um artista uma vez disse para mim, um artista que já está bem corrompido, ele falou para mim, um artista gospel, ele falou para mim assim, bispo, o que protege vocês é a transparência de vocês. Eu falei, eu sei. Mas Deus chamou todos para serem assim. E não é porque nós somos bons, é porque a gente decidiu não deixar nada pendurado em nós. Querido, talvez você esteja aí na internet assistindo e tendo um monte de pensamentos na sua mente e julgando. É que a gente decidiu não parecer, a gente decidiu ser. Tem muita gente que parece, mas não é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu entendi isso que eu falei hoje, que eu conversei, que eu compartilhei, a minha vida mudou, porque eu era um crente daqueles que viviam de casca. E quando eu decidi viver esse ensinamento, a minha vida mudou e eu me tornei um crente. Um crente que tenta ser de verdade. Não digo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Me esqueço das coisas para trás, que para trás ficam, e prossigo para o alvo. Porque eu estou muito a fim de receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
nós estamos em dias em que os falsos profetas estão cada vez gritando mais alto. E que os falsos crentes estão cada vez mais querendo comichões nos ouvidos, como Paulo disse a Timóteo. Mas nós estamos vivendo dias também em que muita gente está querendo ser de verdade. E se você é um desses, ou não foi, mas quer se tornar, eu convido você a fazer essa oração comigo. Aqui no estacionamento 1, no estacionamento 2, lá nos corredores, lá nas naves, você que está me assistindo pelos telões, e você que está na internet, eu te convido a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração, curve a tua cabeça, em sinal de reverência. Eu te respeito, Deus, eu respeito a tua palavra. Eu quero que você faça uma oração comigo e diga: Senhor, eu recebo essa palavra porque essa palavra é para mim. Não é para o irmão que não veio, não é para o outro do lado, não é para quem está assistindo, não, é para mim. E eu vejo que eu deixei algumas coisas ficarem penduradas em mim. Mas como esse cara aí falou, eu não quero ser um cabideiro do pecado. Eu não quero viver uma vida de casca. Eu quero que o Senhor se revele como um Deus fiel a mim, porque eu decidi ser fiel a Ti. E mesmo que eu não alcance a perfeição nisso, eu quero tentar. Porque eu sei que se o Senhor me ver tentando, o Senhor vai me abençoar. Então eu quero Te receber como meu Senhor e meu Salvador. Pedir perdão por ter sido um cabideiro do pecado. Bispo, mas eu já sou evangélico, então dá um reset aí. Dá um reset. Agora você chegou novinho, começa de novo. Faça essa oração: Senhor, eu Te recebo, Filho de Deus, Senhor Jesus, o Messias, como meu Senhor e meu Salvador. Não se trata de Te receber para que o Senhor simplesmente me mude num passo de mágica, mas para que eu dê o passo e comece a mudar para o Senhor, porque eu decido agora não ser mais um cabideiro de pecados. Eu quero começar de novo, eu quero fazer um reset. Eu quero resetar, mas eu quero um reset eternal. Aliás, não quero um reset mundial, eu quero um reset eternal. Eu quero aprender a resetar sempre que alguma coisa for pendurada em mim. Seja ela pendurada por mim mesmo ou por outra pessoa, eu quero aprender a resetar para que eu ande livre, leve e solto na Tua presença. Diga: eu Te recebo como meu Senhor, para Te servir como Senhor e como meu Salvador, porque só o Seu sangue, Jesus o Messias, pode me salvar. Eu Te recebo como o Redentor que vive para sempre. Eu não aceito mais o aguilhão da morte, porque tragada foi a morte pela vida. E o meu Redentor vive para sempre. E a partir de hoje, eu decido não deixar mais nenhum tipo de cabide pendurar no meu corpo. Pelo Teu poder, eu recebo a filiação, o poder de ser chamado filho. Pelo Teu sangue, eu recebo o Teu Espírito Santo, que me ensinará e me ajudará em todas as coisas, e me convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Pelo Teu sangue eu recebo o auxiliador, o outro de Ti, o Espírito Santo da verdade. E em Teu nome eu decido ser limpo, livre, leve e solto. Eu rejeito a religião, eu rejeito outros deuses, eu rejeito o mal, eu rejeito ser cabideiro. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Eu quero ser leve. O Senhor diz na Tua palavra, diga: o Senhor diz na Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero Te buscar de todo o meu coração. O Senhor diz na Tua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não quero nenhum fardo pendurado em mim, a não ser aquele que o Senhor me ajuda a carregar e torna leve. Eu quero ser livre, leve e solto. Diga: eu quero ter acesso ao regresso, porque eu decidi passar pelo processo. E eu quero me tornar o homem ou a mulher que o Senhor sempre quis que eu fosse, porque o Senhor me amou antes de eu Te amar, e eu quero passar a Te amar como o Senhor me amou. Eu Te recebo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu Te recebo,
Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias, em minha vida, para que eu nunca mais volte atrás do antigo homem, mas que eu sempre volte à minha nova resiliência. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. O meu espírito agora está pronto. A carne vai continuar sendo fraca, mas eu vou encher o meu espírito do teu espírito. Não vou apagar mais o teu espírito, não vou mais afastar o teu espírito de mim. E por isso eu vou me manter livre, leve e solto. A minha resiliência será no corpo glorificado que eu vou receber, porque eu me pareço com aquele que me criou. Eu me pareço com a imagem daquele que me criou, a imagem glorificada. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.